No nosso caso de hoje, nós vamos conhecer a história de uma jovem que ficou desaparecida por alguns dias até que a verdade assustadora sobre o que aconteceu com ela apareceu. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário também dando a sua opinião e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Em 2023, a jovem de 22 anos, Drew Strojin, já era uma veterana da Universidade de Dakota do Norte. Ela foi descrita como uma pessoa muito determinada. Além da universidade, ela se dividia em 2 empregos de meio turno, um em uma boate popular e outro em uma loja de roupas no Columbia Mall, em Grand Forks. Em seu pouco tempo que sobrava, ela ainda fazia trabalho voluntário. Depois de sair do trabalho na loja de roupas no shopping, às 4 horas da tarde de 22 de novembro de 2003, Drew fez uma parada em outra loja onde comprou uma bolsa para sua mãe. Enquanto caminhava até seu carro, ela ligou para seu namorado Chris para colocar o papo em dia antes de ir para casa se preparar para seu segundo emprego. Os dois estavam conversando normalmente quando Chris percebeu que o comportamento da sua namorada mudou. Eles estavam conversando normal até que ela falou ok, e simplesmente a ligação caiu. Agindo sob a suposição de que a ligação havia sido desligada e que ela retornaria quando tivesse a chance, ele não viu razão para se preocupar. Às 7h40, Chris recebeu uma segunda ligação do telefone de Drew. Quando ele perguntou se estava tudo bem, tudo que ele ouviu foi estática, o som de botões sendo pressionados aleatoriamente e o vento soprando ao fundo. A ligação durou 20 segundos, sem nenhuma resposta de Drew. Então, nesse exato momento, Chris sentiu que algo estava muito errado. Ele ligou para a colega de quarto de Drew, a Meg, para ver se ela tinha chegado em casa. Quando ele soube que a Drew não tinha chegado em casa, ele teve certeza de que alguma coisa ruim tinha acontecido com sua namorada. Após encerrar a ligação com Chris, Meg contatou a boate onde a Drew trabalhava e foi informada de que ela não havia aparecido no horário programado e não havia avisado ninguém de que não iria. Isso com certeza não fazia parte do comportamento dela, que sempre foi uma jovem muito pontual. O Chris então passou essa informação para os pais da Drew e eles decidiram que era a hora de chamar a polícia e registrar um boletim de desaparecimento, porque com certeza tinha alguma coisa muito errada. Com as temperaturas lá fora caindo e a neve cobrindo a região, a busca por Drew começou. A primeira coisa que os policiais fizeram foi perguntar onde ela esteve naquele dia. Refazendo seus passos, os policiais foram até o shopping, onde encontraram o carro dela ainda no estacionamento. As coisas tomaram um rumo sinistro quando foi descoberto que sua carteira, com os cartões de crédito e dinheiro, ainda estavam lá dentro, assim como a bolsa, contendo a outra bolsa que ela havia comprado para sua mãe naquele mesmo dia. Não fazia sentido Drew sair e deixar seus pertences para trás. Uma busca no estacionamento revelou uma bainha de faca que havia sido largada ou descartada perto do carro de Drew. Depois de um trabalho meticuloso, foi descoberto que a bainha fazia parte de um conjunto exclusivo vendido na loja de materiais de construção do shopping. Embora se presumisse que um sequestro tivesse ocorrido, não havia sinais óbvios de luta. Os detetives conseguiram rastrear a segunda ligação que veio do telefone de Drew para a área de Crookston, no Minnesota, que fica a mais de 54 quilômetros do shopping em Grand Forks. Com isso, indicava que o sequestrador havia levado sua vítima através de fronteiras estaduais. O sequestro de Drew agora era considerado um crime federal, abrindo caminho para o FBI se envolver no caso. Sabendo que o tempo estava passando, as autoridades não perderam tempo pedindo ao público para ajudar a localizar Drew. Nos dias seguintes, mais de 1.000 voluntários se juntaram aos esforços para trazê-la de volta para casa. Cartazes com sua imagem foram distribuídos em Dakota do Norte e Minnesota, na esperança de que alguém se apresentasse com informações que levassem ao seu paradeiro. Por quase uma semana, o telefone de Drew
tocou na área de Fisher, em Minnesota, a 17 quilômetros de onde a segunda ligação havia sido feita. Enquanto os detetives trabalhavam incansavelmente para identificar a localização exata, o dispositivo parou de enviar sinais, levando-os a concluir que a bateria havia acabado. Sabendo que precisavam investigar todas as possibilidades, os detetives levaram Chris para interrogatório. Foi confirmado então que ele tinha um álibi, a polícia acabou descartando ele como suspeito, ele não tinha nenhuma ligação com o sequestro da sua namorada e também outras pessoas, amigos, familiares, também foram para interrogatório, mas todos foram descartados. A polícia então nesse momento não tinha nenhum suspeito nesse caso. Ao saber do sequestro em Grand Forks, uma mulher chamada Shirley Iverson, que mais tarde se mostrou crucial para a investigação, contatou as autoridades. Vítima de um ataque selvagem em 1974, ela pediu à polícia que olhasse com atenção para seu agressor, Alfonso Rodrigues Jr. Ela sabia, melhor do que a maioria, que se ele não estivesse preso, ele era um perigo para qualquer membro do sexo oposto que tivesse o azar de cruzar seu caminho. Por coincidência, 4 dias após o desaparecimento de Drew, o informante ligou para a polícia para relatar ter visto uma pessoa que reconheceu como um criminoso sexual condenado, chamado Alfonso Rodrigues Jr., andando pelo shopping no dia do sequestro de Drew. Suspeitando que a pessoa que levou Drew pudesse ter sido filmada pelas câmeras de segurança do shopping, os detetives analisaram horas e horas de filmagens tiradas do shopping em 11 de novembro. Usando uma foto de Alfonso Rodrigues como referência. Em algum momento, os policiais tiveram a certeza. Lá estava Rodrigues, andando pelos corredores de uma loja, após a outra, como se estivesse procurando por algo que não conseguia encontrar. Depois de não encontrar o que queria, Rodrigues passou vários minutos sentado perto das portas de saída, observando os compradores conforme eles entravam e saíam. Às 3h50, ele pôde ser visto seguindo uma mulher loira, que não era a Drew, porta afora. Como nenhum incidente foi relatado naquele momento, se ele tinha mirado na compradora desavisada, algo havia frustrado seus planos. Não foi possível ver se Rodrigues observou Drew dentro do shopping, mas as imagens das câmeras de segurança confirmaram que eles estavam no shopping ao mesmo tempo. Os policiais então foram até a casa de Rodrigues, em Crookston, para fazer um interrogatório. Quando perguntado sobre suas atividades no dia do desaparecimento dela, ele lembrou que tinha ido ao shopping para ver um filme naquela tarde. Quando pressionado por mais informações, ele citou um filme que os detetives logo descobriram que não estava passando no cinema do shopping. Convencidos de que Rodrigues, que havia sido pego em uma mentira descarada, sabia mais do que estava falando, os detetives decidiram dar uma olhada na sua casa. Quando pediram para dar uma olhada dentro do seu carro, ele deu permissão, alegando que não tinha nada a esconder. Várias facas, uma das quais se encaixava na bainha encontrada no estacionamento do shopping, foram levadas como evidência. Sangue foi encontrado no interior do carro e os testes de DNA determinaram que o sangue era de Drew Slougin. 9 dias depois que Drew foi vista viva pela última vez, Alfonso Rodrigues foi preso e acusado de sequestro. Depois disso, ele não disse mais nada e pediu um advogado. Alfonso Rodrigues Jr. era filho dos trabalhadores rurais Dolores e Alfonso Rodrigues, que viajaram entre Crystal City, no Texas, e Minnesota, e então decidiram se estabelecer em 1963 em Crookston. Ele admitiu ter usado muitas drogas durante sua juventude e cometeu sua primeira agressão com uma faca quando tinha 21 anos, ao tentar abusar de uma mulher que ele pediu para lhe dar uma carona para casa. Em 1974, ele foi condenado por agredir sexualmente 2 mulheres, uma das quais era Shirley Iverson, e ele foi sentenciado a uma pena de prisão de 15 anos. 6 anos depois, ele estava de volta às ruas. Rodrigues também havia se declarado culpado de abuso e foi condenado várias vezes por outros abusos. Ele tinha uma longa ficha criminal que incluía repetidas agressões sexuais contra mulheres. Pouco depois de ter recebido a liberdade condicional, Rodrigues tentou agredir uma mulher com uma faca. Felizmente, ela conseguiu escapar. Ele foi pego horas depois e acusado do ataque. Após ser considerado culpado, ele foi condenado a passar os próximos 23 anos atrás das grades. Após ser rotulado como um criminoso sexual de nível 3,
o que significava que ele provavelmente era um reincidente. Ele foi solto em 1º de maio de 2003. Em 17 de abril de 2004, o corpo de uma mulher, sem roupa da cintura para baixo, foi encontrado em uma ravina nos arredores de Crockston. As mãos da vítima estavam amarradas atrás das costas e uma corda estava amarrada em volta do pescoço. Pequenos pedaços de plástico sugeriram que um saco plástico havia sido colocado sobre sua cabeça em algum momento. Os investigadores deduziram que o assassino havia rasgado o saco depois que ele serviu ao seu propósito. Mais tarde, a polícia confirmou que o corpo era de Drew Slodin. O legista determinou que Drew havia sido esfaqueada em sua cabeça e rosto antes de ser abusada sexualmente e esfaqueada. Sua garganta também foi cortada. Alfonso Rodrigues Jr., de 50 anos, foi acusado de seu assassinato. Em sua acusação, ele declarou-se inocente. Após muita disputa, em 30 de agosto de 2006, Alfonso Rodrigues Jr. foi considerado culpado de sequestro, resultando em morte. Na sentença, o juiz impôs a pena mais severa permitida por lei: morte por injeção letal. Um processo de apelação aparentemente terminável foi logo lançado, durante o qual Rodrigues alegou que havia matado Drew como resultado de transtorno de estresse pós-traumático após confundi-la com uma garota que o havia molestado quando ele era criança. Ele insistiu que havia desmaiado, deixando sem nenhuma lembrança do que tinha acontecido naquele dia. Em outubro de 2011, os advogados de defesa entraram com uma moção federal de habeas corpus, alegando que Rodrigues é mentalmente deficiente. Em 2013, Rodrigues finalmente decidiu confessar e admitiu o que todos já sabiam, que ele havia assassinado Drew a sangue frio. Ele relatou que a observou sentada no banco do motorista do carro, falando ao telefone. Aproveitando a oportunidade, ele abriu a porta do passageiro e colocou uma faca em sua garganta. Embora assustada, ela tentou cooperar. Isso explicava o ok que Chris ouviu do outro lado da linha antes da ligação terminar. Quando Drew percebeu o que estava acontecendo, ela reagiu, levando Rodrigues a agredi-la repetidamente no rosto, causando um sangramento. Ciente de que encontrar sangue no carro dela colocaria as autoridades em alerta extremo, ele colocou um saco plástico sobre sua cabeça para conter o fluxo. Ele então a forçou a entrar em seu próprio carro e dirigiu até Minnesota. O que aconteceu depois disso correspondeu às descobertas do legista. Apesar de sua confissão, a equipe jurídica de Rodrigues continuou a entrar com recursos em seu nome. Em 2021, o mesmo juiz que condenou Rodrigues à morte, Ralph Erickson, agora juiz do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o 8º Circuito, anulou sua sentença e ordenou que uma nova fase de sentença fosse conduzida, devido a testemunho enganoso de um legista e limitações nas evidências de saúde mental. O depoimento no tribunal de Michael McGee, o legista do condado de Ramsey, foi não confiável, enganoso e impreciso, e que os advogados de Rodrigues lhe prestaram um péssimo serviço ao optar por limitar a avaliação de saúde mental dele, o que poderia ter resultado no possível uso de defesa de insanidade. Em 14 de março de 2023, os promotores anunciaram que não buscariam mais a pena de morte para Rodrigues. Rodrigues então foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, em 18 de maio de 2023. Chocada com a falta de informações disponíveis ao público em geral sobre os criminosos sexuais que vivem por perto, em 2005, a família de Drew ajudou a estabelecer Drew Slodin National Sex Offender Public Website. Graças aos seus esforços, os nomes e paradeiros daqueles que foram condenados por crimes sexuais, tanto localmente quanto em estados vizinhos, agora estão acessíveis em um site. Em 2004, foi criada uma bolsa de estudos em nome de Drew na Universidade de Dakota do Norte. Alfonso Rodrigues Jr. viverá o resto de sua vida em uma prisão na Flórida. Um reincidente que escapou impune de seus crimes por muito tempo. Foi preciso, então, o assassinato de uma jovem inocente que estava no lugar errado na hora errada para finalmente prendê-lo de vez.
Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso terrível. A gente viu que ele tinha cometido muitos crimes antes disso ter ocorrido, antes desse assassinato. Então foi algo que não precisava. Se ele estivesse preso, tendo uma pena maior, provavelmente isso nunca teria acontecido. A gente viu que ele era extremamente perigoso e graças àquela vítima que sobreviveu a ele, o caso foi resolvido. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.